Bom, e falando sobre a apuração, alvo de disputa entre o Legislativo, Executivo e Judiciário, ao longo de todo este ano, a execução das emendas parlamentares foi fonte de discórdia e gerou um racha entre os poderes neste fim de 2024. E para evitar a perda de apoio no Congresso, o Planalto tenta costurar um acordo para que os recursos reforcem o caixa dessas verbas do ano que vem. O temor do governo é que os parlamentares imponham uma série de derrotas, aprovando pautas e costumes e, principalmente, alcance com pedidos de impeachment que miram magistrados e até o presidente. Nos bastidores, líderes partidários acreditam que a suspensão do pagamento dessas verbas foi realizada através de ação coordenada entre o governo e o judiciário, o que é negado, claro, por ambas as partes. O que vocês acham sobre todo esse imbróglio envolvendo, a questão das emendas parlamentares, já que os parlamentares estão trabalhando bastante no último dia do ano, Diogo da Luz? Verdadeira briga de gato e rato, isso aí, David, impressionante. Agora, me assusta demais quando eu vejo parlamentares dizendo que ameaçam com pautas de costumes. E quem somos nós nessa história? Nós, cidadãos? Quer dizer, pautas de costumes para eles quer dizer novas leis que determinem quais serão os nossos costumes. A briga é deles, nós pagamos a conta e ainda teremos que pagar com comportamento. É uma coisa assim inadmissível. O que é a pauta de costume, Mônica? Explica pra gente. As pautas de costume são aquelas que dizem respeito ao indivíduo, a cada pessoa. É surreal. Aliás, que eles ameacem bloquear qualquer pauta, Essa ameaça de que nós vamos bloquear as votações, fica evidente que eles só estão votando as coisas porque recebem aquele dinheirinho. Será que eles mesmos não percebem o absurdo dessa fala? Agora, pela primeira vez, eu que sou absolutamente contra as emendas, acho que elas têm que acabar, não fazem nenhum sentido, é uma ferramenta tacanha, antiga, de uma época em que você não conseguia saber o que estava acontecendo nas cidades mais longínquas e precisava de alguém da região para dizer quais eram as prioridades. Então, sou totalmente contra, mas pela primeira vez eu vi uma utilidade nelas. Se elas vão servir para que o parlamento comece a pedir impeachment dos magistrados e de membros do executivo que não estão performando corretamente, vai até que valer a pena. Dias Peixoto, você que anda bastante nos corredores de Brasília, conhece bem muitos parlamentares, eles estão preocupados com essa situação? Eles estão preocupados com essa situação, porque a emenda, nesse caso, ela já foi destinada. O que é destinada? Ela não foi executada, de fato, o dinheiro não está lá na conta corrente do estabelecimento ou da prefeitura, qualquer coisa desse fim. Mas, assim, elas já foram prometidas e acabou de se ter uma eleição municipal. Então, tem muita gente preocupada porque essas emendas elas foram ordenadas antes, já tem um longo período, e elas ainda não foram executadas. E o que muitos parlamentares... Isso aqui, eu não estou falando uma coisa que o parlamentar faz que é errada. Eu, particularmente, não acho que é a melhor forma da gente gerir a nossa política nacional. Mas é assim que tem acontecido no Brasil, é o quê? Essa lógica de captação de apoiadores mediante a dar algum benefício. Um hospital, uma ponte, um lago, o que você puder imaginar. E as emendas, elas podem se destinar, não é só para a saúde. Tem as emendas da saúde, tem as emendas do turismo, tem emenda de infraestrutura. Então, os parlamentares, eles prometem lá para o cabo eleitoral deles, lá daquela pequena prefeitura, falar assim, se você me apoiar e eu ganhar muito voto na sua região, eu vou te trazer um hospital. Como que ele faz essa promessa? Com o valor das emendas. Então, nós temos duas formas de emendas. As emendas impositivas, que é a ação do parlamentar e não se mexe, eles que ordenam de destino, e essas emendas de comissão, as emendas PIX, as emendas variadas que surgiram aí. Porque o Brasil virou um país, parece uma costura, tanta emenda que eles estão colocando lá. Estão fazendo vários tipos de novas formas de conseguir levar esse orçamento até lá. E aqui, Brasília está assustada com a postura do ministro Flávio Dino, que foi uma postura não de coalizão, de conversa, mas uma postura de briga. Foi uma postura de peitar, por assim dizer, o então presidente da Câmara, o Arthur Lira. Então, todas essas situações, elas foram se agravando. Em dado momento, há menos de um mês, a AGU, a Advocacia Geral da União, na figura do Jorge Messias,
foi e chegou a fazer um pedido para o ministro liberar bonitinho lá. Por que ele fez isso? Como um gesto mostrando que o governo federal, a AGU compõe o governo federal, estaria ali querendo ajudar os parlamentares. Para quê? Para ajudar a aprovar corte de gastos e outras reformas e medidas que eles acham necessárias. Só que qual foi a postura do Dino? Todo mundo pensou assim, quem indicou ele foi o Lula, ele vai ver lá a cartinha da AGU e vai dar uma baixada no clima. Nada disso, ao contrário. Nessa última decisão dele, ele inclusive deu 10 dias úteis para a AGU responder. Já respondeu, o Jorge Messias acabou respondendo a ele que concorda com algumas das críticas, ou seja, deu uma certa concordada em relação à pauta do ministro Flávio Dino, que desagradou o governo federal com certeza, porque gera uma situação de tensão em relação aos outros poderes dentro do Legislativo, tanto Senado como Câmara, e por conta da Câmara falar, fazemos como o Senado. Embora o Dino pudesse falar, não, então entendi aqui. Ele virou e falou assim, então o Senado vai ter que explicar também. Ou seja, conseguiram envolver nessa situação também o Senado Federal. E vira uma situação que é inédito isso, você que está nos assistindo, 31 de dezembro. Brasília funcionando. Tô falando, é inédito. Foi muito bom. Isso nunca deve ter acontecido na história desse país. E por quê? Porque daqui 2 anos tem eleição. E as emendas, como várias pesquisas mostraram, agora em questão de reeleição, a correlação entre as emendas, PIX e a reeleição, ela ajuda. Então, os políticos estão preocupados. Realmente impressiona, né? Que em pleno dia 31 de dezembro, eu também não me recordo de outra situação assim, onde os parlamentares tiveram que trabalhar tanto, né, Rodolfo? Exatamente. Depois dessa aula da Jéssica Peixoto aqui, que transita nos corredores de Brasília, só vou dizer uma coisa para os parlamentares que estão lá. Estamos juntos nessa, trabalhando no dia 31. E olha só, vocês têm até hoje para votar, porque senão esses 4 bilhões de reais voltam para o Tesouro Nacional. Ou seja, vocês precisam decidir o que vai fazer com essas emendas até hoje. Então, vamos de mãos dadas, né, para esse dia 31 de dezembro. Vamos embora. Mas olha, infelizmente, eu acho que a razão para eles estarem trabalhando o 31 de dezembro não é o Brasil, não somos nós. E sim, Arthur Lira percebeu que ele está com risco de cair com processo crime em cima dele. Aí que ele convocou todo mundo. Semana passada, ele disse ao presidente Lula que ia para o Palácio da Alvorada, para uma reunião. O Palácio da Alvorada é a residência oficial do presidente. Adentrou lá, só depois que ele entrou no palácio, que se registrou que haveria a reunião, porque o Lula não queria essa reunião. Ele está muito preocupado, porque combinaram. Executivo combinou com o Legislativo que o Executivo liberaria 4,2 bilhões de emendas para aprovarem as pautas que o governo queria no final de ano, naquela correria. E aí o que aconteceu? O Judiciário bloqueou. E muitos dizem que foi um jogo de gato e rato combinado, que quando veio esse bloqueio, os parlamentares ficaram furiosos com isso, porque já tinham votado e teriam levado um passa-moleque, como se diz, e aprovado sem receber as emendas. E mais, o Flávio Dino ainda mandou apurar eventuais crimes na liberação dessas emendas. E aí que pode envolver Arthur Lira. É por isso que eles estão trabalhando loucamente, para resolver o deles e não o nosso. Dizem que quem passa o ano novo trabalhando tem trabalho garantido para o restante do ano. Será que 2025 eles realmente vão trabalhar mais, não só nessa questão das emendas, mas em projetos pertinentes à população, Rodolfo? Eu creio que sim. Será que a gente tem que ser otimista nesse sentido? Se no último dia do ano eles estão trabalhando, o que se espera em 2025 é que eles trabalhem dessa forma. Mas eu quero fazer um ponto aqui em cima da reflexão que o Diogo da Luz trouxe, porque o Flávio Dino, quando ele foi eleito, quando ele foi para essa cadeira do STF, muita gente ficou contra a ida dele para o STF. Só que agora ele está calando a boca de muita gente, porque ele está fazendo as pessoas trabalharem no último dia do ano e serem transparentes nessas emendas que a minha amiga Mônica Rosenberg é contra. Ou seja, ele está exigindo algo que já deveria ter acontecido. E como bem a Jéssica trouxe aqui sobre o Jorge Messias, que é da AGU, ele olha para isso e fala, beleza, Flávio Dino, você tem razão aqui, ministro, vamos fazer coisa que ele já deveria ter feito há muito tempo e que não precisaria estar passando por isso. Precisou do Flávio Dino vir dar uma, entre aspas aqui, carteirada para o Jorge Messias falar, é verdade, tem alguma coisa errada aqui, falta transparência. Pelo amor de Deus, vocês estão trabalhando agora porque vocês pediram para trabalhar agora. Mônica, mas são só 4 bilhões e 200 milhões de reais. Fora o valor absurdo, a gente precisa lembrar que não é que eles estão trabalhando, né, gente? A lei, o orçamento vai ficar para o ano que vem. Eles estão em modo de sobrevivência, porque essas emendas é o instinto deles de preservação do poder, que eles precisam delas para poder
se preservar, para poder se eleger, para poder fazer campanha em 2026. É disso que eles estão cuidando, é dos respectivos rabicós, não é do brasileiro. É importante a gente fazer essa distinção. E sendo que emenda já é uma inversão de valores, né? Porque o legislativo tem que fazer o orçamento. Não fez esse ano, o do ano que vem, vai fazer só em fevereiro. Mas o legislativo faz o orçamento para o executivo executar e o legislativo fiscalizar. Agora inverteu, porque é o governo que manda, já não é de hoje, há alguns anos o governo manda quase pronto o orçamento, o legislativo faz pequenas mudanças, enfia as emendas e depois quer executar essas emendas. Ora, quem executa através das emendas não fiscaliza, porque se fiscalizar, vai fiscalizar aquilo que ele próprio fez. Ou seja, inverteram tudo e para o nosso bem nada resolvido. Mas tem uma pegadinha aí, Diogo. Como eles fazem para a execução se manter ali no executivo? As emendas são, nesse caso, principalmente das de comissão, emendas muito específicas, elas são direcionadas aos ministérios. E aí os ministérios batem a chancela na emenda e só aí que ela, de fato, pulveriza. Aqui o problema foi exatamente esse. Houve uma situação ali de jogar as emendas de comissão e o governo ordenar o pagamento. Foi isso que o Dino pediu para suspender. Porque o que é uma grande questão? Eu, particularmente, eu acho que as emendas impositivas até fazem um certo grau de sentido. Mas, assim, a questão aqui é que no Brasil tudo virou emenda. Toda a nossa lógica política está pautada em quantas emendas tem para dado momento numa votação. Isso é quase como, assim, simples. Eu não estou falando que isso é corrupção, mas isso é moralmente problemático. É corrupção, é oficial. É oficial, é legal, mas é corrupção. A corrupção não é só crime. Existe corrupção legalizada. E essa é uma corrupção clara. Mas a definição de corrupção, Jéssica, a definição de corrupção é alguém receber um benefício que não precisa ser financeiro, mas também pode ser financeiro, para fazer ou deixar de fazer aquilo que ele, por seu cargo, deveria estar fazendo ou deixando de fazer sem esse benefício. A emenda é exatamente corrupção, é a definição técnica de corrupção, gente. Aqui eu tenho uma discordância, porque tem parlamentar que também usa emenda, não só pensando na situação do benefício que ele vai ter eleitoral, qualquer coisa do tipo, assim. Tem muitos que fazem processo seletivo. Tem, os do Novo fazem processo seletivo. E aí, se eles vão ter um processo, desculpa ficar te interrompendo, mas se eles vão ter um processo que é técnico, com um edital, com critérios objetivos para a concessão daquela emenda, então cai por água abaixo a teoria de que você precisa dar emenda para o parlamentar porque ele sabe quais são as necessidades da região dele. Então, não é mais baseado nas necessidades que o deputado traz. É baseado em critérios objetivos, deveria estar no orçamento e não na forma de emendas que vão etiquetadas. Não é só critério objetivo, mesmo dentro dos processos seletivos, tanto que eles abrem muitas vezes para áreas que eles acreditam que são de maior interesse. E aí, com critério. Um critério, mas a grande questão aqui para mim é sobre a transparência e a rastreabilidade. A crítica às emendas que eu concordo, e por isso no processo seletivo se quebra isso, é a seguinte: tem gente que recebe emenda, gente. Imagina você receber no seu celular agora uma emenda numa prefeitura de R$300 mil sem ter um plano de trabalho. Isso é absurdo. É o governo passando um cheque muito alto sem saber o que aquela pessoa vai fazer com aquele recurso. Então tem uma questão de uso eficiente do gasto público que não está sendo valorizado, porque em dado momento abriu-se muito a margem do que se podia fazer com emendas, e existem categorias hoje dentro das emendas. A RP9 foi assim, a emenda PIX foi assim, que você não precisa nem falar para que você vai usar, é só o parlamentar direcionar. E lá no começo, essa discussão não nasce com o Dino, tá? Essa discussão e essa briga nascem com a ministra Carmen Lúcia no governo Bolsonaro em relação à RP9, que é a emenda dita ali, chamavam de emendas do relator. E a partir disso, nesse direcionamento, nesse tipo de situação, tinha parlamentares que eles não assinavam a emenda. Então é como se o dinheiro chegasse e você não soubesse rastrear quem mandou. Tinha parlamentar, às vezes, que era de Goiás, mandando, por algum motivo, dinheiro para o Amapá. Por que será? O que será esse motivo? Então, as emendas, elas precisam ter rastreabilidade. As emendas, elas precisam ter transparência. O dinheiro não é dos deputados. É importante frisar isso, porque tem gente que esquece. O dinheiro é nosso, não é deles, não. Então, se eles vão direcionar isso, eu sou a favor deles poderem escolher, principalmente nas impositivas, que são deles de fato, para onde eles vão direcionar. Mas me dá, de fato, aonde, qual o plano de trabalho, qual que é a causa. Porque, às vezes, aquele parlamentar se elegeu com uma política de melhorar os portos daquela região. Então, que ele consiga direcionar recursos para isso. Não é função de deputado melhorar os portos. Função de deputado é legislar, é fiscalizar. Mas assim, calma, mas a Jéssica precisa terminar o raciocínio dela primeiro. Eu também estou na fila para falar. Importante.
Eu continuo dizendo, é corrupção, embora legalizada, porque o parlamentar, na melhor das intenções, cria emenda para distribuir para isso e aquilo. Só que o executivo segura e fala, eu vou liberar a emenda a semana que vem. Temos uma votação nesta semana, o senhor vota comigo? Ou seja, ele muda de opinião para votar de acordo com o governo. Isso é corrupção oficial, legalizada. Eu quero falar, mas eu vou deixar você terminar seu raciocínio, Jéssica. Não, muito obrigada. Então, assim, quando a gente olha para a questão das pautas e da transparência e do que o parlamentar, de fato, tem como causa principal, eu acho que é legítimo, sim, que ele o faça. E vem fazendo, está dentro do nosso ordenamento, está dentro da forma como a nossa política funciona. E este nem é o problema em relação ao que o ministro e o Supremo têm criticado nas emendas. Qual é o problema? O fato de que as emendas não estão sendo justificadas, as contas em que se vai se depositar esse dinheiro, elas têm que ser um tipo de conta específica, como ele ressaltou na última decisão, que foi até o pleno do Supremo. Então, assim, são situações muito dramáticas e que os parlamentares e o Supremo estão tendo uma rusga. E o Executivo, ele não está dentro dessa briga, ele está no meio. Ele é quem vai levar soco, porque cria um clima de tensão, tanto da AGU. A AGU não pediu sem conversar com o governo federal. Não se enganem. Quando o primeiro gesto de comunicação, ele foi, sim, provavelmente conversado. Então, o governo federal, ele está no meio desse imbróglio, dessa briga, num momento em que a nossa economia está indo pro buraco com $1 a R$7. Tem gente que fala que isso é uma receita para o caos político e para maiores instabilidades. Se você volta no tempo, no governo da então presidente Dilma Rousseff, existiu uma configuração de tensão entre os poderes também. Isso, com certeza, faz a nossa democracia ficar mais instável. Vai, Diogo. Ou, aliás, vai, Rodolfo. Obrigado. Quer falar? Não, por favor. À vontade. Por favor. É porque vocês estão colocando como corrupção e colocando dentro de todos os seus cestos todos os parlamentares, como se todos eles não precisassem da emenda ou não usassem de forma correta essa emenda. E toda vez que vem a pauta de emenda aqui, eu vou citar o meu amigo, delegado Palumbo. Porque eu caminho com o delegado Palumbo, eu não sou advogado dele, tampouco estou fazendo aqui campanha eleitoral, porque ele não é candidato a nada. Ele já é um deputado, é um delegado, e eu caminho com ele e eu vejo o benefício que ele traz para a população com essas emendas parlamentares que ele recebe. Porque a prefeitura não está fazendo no Hospital X, por exemplo, lá em Perus, que é onde ele já ajudou muita gente, porque a prefeitura não está trazendo um recurso que era necessário para lá, ele não tem que não deixar de fazer se ele pode fazer. A questão de fiscalização dessas emendas é de outro departamento, tem que ser feita com rigidez. Mas colocar dentro do cesto todos os parlamentares, como se essas emendas fossem uma forma de corrupção, é no mínimo um erro que vocês estão cometendo aqui. Porque assim como o delegado Palumbo, que usa essas emendas a favor da população, e ele tem uma pauta muito importante, ele falou no Morning Show outro dia que ele destina mais de 80% das emendas dele para a área da saúde, que é onde ele transita, onde todos os dias ele recebe no gabinete dele pais que tiveram ali, filhos que morreram esperando por atendimento. É um absurdo, mas não é a competência do deputado fazer isso. Claro que não, mas se alguém não fizer, as pessoas acabam morrendo. Também não é competência do Flávio Dino pedir transparência disso. Mas se não fizer, vai ficar essa celema, vai ficar essa confusão, alguém tem que fazer. Então, assim, as emendas, eu sou a favor dessas emendas, desde que haja transparência, haja endereço de onde essas emendas estão indo e para onde elas estão indo. Não pode virar também a Casa da Mãe Joana ou uma feira aqui, onde as pessoas pegam emendas e vendem os seus votos por essas emendas. Está errado, é inconstitucional. Mas colocar todos os parlamentares dentro desse texto é leviano. Mas, Rodolfo, também trazendo uma reflexão, claro, a gente respeita o trabalho do Palumbo, também é amigo meu, inclusive agora há pouco estava conversando com ele, passando a pauta dos Pingos nos Is, programa que vem ao ar logo depois do 3 em 1. Mas, assim, se todos os parlamentares não tivessem acesso a essas emendas e protocolassem pedidos, reivindicassem por meio, houvesse uma reivindicação por parte deles para que os executores, ou seja, o executivo realmente fizesse a gestão daquilo que está errado, será que também não seria um caminho? É isso, é isso. Eu posso responder, Mônica, que a pergunta rapidamente? Vai. Desculpa. Concordo com você, mas a partir do momento que é lícito e está dentro das prerrogativas da lei essas emendas, então tem que fazer agora uma nova votação, mexer nessa lei e extinguir essas emendas. Ok, o que é para um vai ser para todos. Talvez o Poder Executivo seja muito mais pressionado a fazer o seu trabalho não existindo essas emendas. Mas uma vez que essas emendas existem, ela tem que ter uma funcionalidade. E colocar dentro, a minha observação é essa.
os bons acabam pagando pelos maus. Sim. E isso está errado. Agora, se juntar todo mundo e mexer nessa lei e extinguir essas emendas, eu acho que o Executivo vai se coçar aí para fazer o trabalho deles. Porque aí ninguém vai se incomodar, né? O Executivo não vai se incomodar, você está fazendo muitas reivindicações para mim aqui e por isso a articulação não vai ser necessária. Agora, realmente, as emendas se tornaram uma espécie de moeda de troca, né, Mônica? É isso que eu estou dizendo desde o começo. Tem que acabar. Claro, quando eu digo não, elas são erradas, não é acaba o dinheiro, deixa de ir o dinheiro, e nem dizendo que todo mundo é corrupto. Os próprios do Novo que estão aí usando emenda, fazendo edital, o Palumbo, é claro que tem exceções, e graças a Deus cada vez mais, porque eu acredito no parlamento, eu acredito no Congresso, porém, elas são sim uma moeda de troca, elas são sim um balcão de negócios, e isso que você está dizendo, Rodolfo, esse dinheiro todo que está indo para esses hospitais que o Palumbo maravilhosamente está enviando, continuaria indo. O problema é que hoje ele vai com um carimbo do deputado que mandou, ele vai dentro de um envelopinho dizendo, foi o Palumbo que mandou isso aqui para vocês. Entendi. O meu argumento é que ela tem que fazer parte do orçamento. Tudo isso tinha que estar... O que não faz sentido para mim... Por que esses valores estão em envelopes com os nomes dos deputados e não estão no orçamento, submetido à votação de todos, submetidos a critérios técnicos não necessariamente frios? Cada deputado vai dizer, olha, tem dinheiro para fazer uma ponte. Ah, no meu estado está precisando porque vai beneficiar 10 mil pessoas. Ah, no meu estado vai beneficiar 100 mil, então vai para esse estado. Essa discussão é que o parlamento está equipado e eleito para fazer, e em vez disso a gente fica colocando envelopinhos com o nome do deputado para o dinheiro chegar. O dinheiro todo é um só. O Tesouro Nacional, todo esse dinheiro sai do bolso do pagador de impostos e vai para lá, para dentro de um baú do Tesouro. Esse baú, na hora que você está distribuindo esse dinheiro, não faz sentido que hoje, em vez dele ser um orçamento, um plano quinquenal, uma discussão inteligente, com priorização, esteja sendo colocado em envelopes com nomes de deputados, ou como a Jess disse, às vezes nem tem o nome, eles avisam por fora e dizem, vai chegar um dinheiro aí para você, fui eu que mandei, tá? Depois você vai trazer voto para mim. Esse sistema é que está muito errado e que sim, temos que fazer uma lei para que ele termine, para que não exista mais emenda nem na memória do brasileiro. Eu discordo, mas eu acho que a Mônica tem um bom argumento aqui, que é em relação ao quanto isso privilegia a reeleição e quanto isso favorece as reeleições no geral. Aqui, eu acho que vale ressaltar que não chega com o nome do deputado as emendas que o Dino está exatamente tentando barrar, que são as emendas de comissão. Então, as emendas de comissão, as emendas de bancada, elas tendem a ser dadas como um todo. Só que... Só que se sabe. Então, mas esse eu acho que é a falha da lógica do que você coloca em razão a isso, é que ainda que fosse um direcionamento único e exclusivo do Executivo, os parlamentares mais próximos ao Executivo diriam, fui eu que consegui o recurso. Então, assim, eu acho que esse tipo de direcionamento não vai resolver o nosso problema em relação a essa certa troca de favores, né? Tem o nome do nosso... Mas seria sujeito à votação. Ele não ia mais poder dizer foi eu que consegui, porque está no orçamento, foi votado, foi debatido. Mas, exatamente, mas mesmo que está no orçamento, é uma discussão entre os poderes e o Executivo escolhe muitos dos espaços e dos lugares em que esse dinheiro seria alocado. O que eu acho um problema em relação à dinâmica, tendo em vista que o Executivo ele é muito mais, menos diverso, afinal de contas, no final do dia é um voto só, é o presidente da República e o vice-presidente, e o outro não, é mais pulverizado sobre 513 parlamentares e os 81 senadores. Só que o que eu acho que aqui a gente tem nessa discussão como ponto central? Como que o nosso presidencialismo funciona? O nosso presidencialismo, seja com as emendas no modelo de hoje, ou seja com a forma como ele funcionava há 20 anos, ele é um presidencialismo de cooptar. Ele é um presidencialismo que não tem coalizão em torno de uma causa, de um projeto, de uma ideia, na composição ministerial ou até mesmo nas demais lógicas de indicação do governo. Ele é um presidencialismo que, em muitos momentos, é sobre o que você pode me oferecer de benefício. E, a partir disso, os parlamentares, mesmo parlamentares que se elegem com a pauta da direita, Mônica, e, de repente, estão votando com o governo Lula. Eu acho que isso é necessariamente um problema? Não.
se eles mudassem mesmo, de fato, seus posicionamentos. Mas não é assim. Eles são quase coordenados e ordenados por líderes políticos, seus presidentes de partido, assim, você vai votar assim. E eles votam cegamente. Existem muitas exceções. O Congresso Nacional é muito melhor hoje do que ele era há 5 anos, na minha perspectiva, tá? Porque hoje a população tem acompanhado mais. Ela tem estado mais atenta. Então vocês, às vezes vocês veem um parlamentar que vocês votaram e que não tá na mesma pauta que vocês, que não acredita na mesma coisa que vocês vão e cobram nas redes. Aí o cara sente. No PL das fake news lá, que queriam fazer a reestruturação, mandar nas redes sociais, por assim dizer, com algumas legislações, foi a pressão popular que fez o parlamentar ter medo de votar e fez o Arthur Lira retirar o projeto. Então, assim, a gente tem uma certa mudança, mas ainda somos um presidencialismo de cooptação. Por isso, você que está assistindo, esteja sempre atento a como votam os parlamentares que você elegeu. Porque se isso não tiver em conformidade com o que você acredita, a emenda não faz nem sentido para ele. Vocês estão de branco, em clima de ano novo, tudo, branco da paz, mas pelo jeito estão discordando bastante, hein? Mas na paz. Mas na paz. Do respeito. Olha, se toda discordância fosse assim... Seria ótimo. A Jess fez campanha em 2022, fez campanha, nós estivemos muito próximas. Sim. Ela sabe o quanto a emenda parlamentar subverte a escolha de voto. Quantos votos nós fomos pedir e as pessoas nos diziam, olha, eu gostei de você, das suas pautas, mas eu não vou votar porque eu vou votar no cara que trouxe emenda para mim. Essa é a gravidade da emenda, ela chega a esse ponto. Na hora da gente escolher em quem vai votar, está escolhendo errado. Olha, sinceramente, o Brasil será muito melhor quando nós acabarmos com elas.